O Partido Novo lançou um edital para a seleção de pré-candidatos às eleições de 2020 em todo o país. Sobre o resultado desse processo seletivo, nós conversamos a partir de agora aqui em nossos estúdios com o coordenador da sigla aqui no estado do Piauí, Wallace Miranda. Boa tarde, Wallace, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Lívio. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Como é que você avalia esse processo esse lançamento desse edital, esse processo de seleção dos pré-candidatos? Como é que você avalia de uma forma geral? Isso, é um diferencial do Novo, um dos diferenciais, em que a gente quer realmente preparar o nosso candidato. A gente quer um candidato preparado, seja ele para o executivo, seja ele para o legislativo. Então, nesse processo seletivo, a gente avalia se o candidato tem os nossos princípios e valores e se ele sabe, se ele entende o que está fazendo, o que vai fazer quando assumir o cargo. Ou seja, princípios e valores, não utilizar o fundo partidário nem fundo eleitoral, por exemplo, contra o carreirismo político, aquela ideia de que tem deputado que está aí há 30 anos na Assembleia, não faz o mínimo sentido. Também não fazer coligação só por tempo de TV, só faz coligação se o outro partido tiver os nossos princípios e valores. O processo seletivo é um dos diferenciais para isso também, então o outro partido também teria que fazer isso também. Então, esses são os princípios e valores do Novo. Então, a gente quer que o nosso candidato ele tenha esses princípios e valores e ele passe por esse processo seletivo. Como o processo seletivo prefeito já fechou, foi até outubro, então não tem possibilidade de ter outro candidato a prefeito. Mas o processo seletivo de vereador, ele está aberto até o dia 1º de março. Então, ainda está aberto. Então, se você está indignado, se você quer mudar realmente essa velha política, venha para o Novo. Você chamou muita atenção justamente essa questão do processo seletivo, porque se teve uma taxa de inscrição de R$350 para os candidatos, a pré-candidatos a vereador, de R$2.000 a candidatos, como no caso pré-candidatos, a prefeito, disputar a prefeitura de Teresina. Como é que você avalia? No caso para prefeito que já foi encerrado, quantas pessoas se inscreveram e essa questão da cobrança da taxa foi bem vista? Como é que você avalia esta novidade do Novo para o Brasil? Tivemos 8 candidatos inscritos para prefeito na primeira fase. 2 passaram para a segunda fase e 1 para a terceira fase. Essa avaliação, esse processo seletivo do prefeito, ele é feito por uma equipe, uma empresa externa, então tem seus gastos mesmo. Inclusive, na segunda fase, Lívio, essa entrevista ela foi feita por equipe de RH, equipe que escolhe grandes executivos de grandes empresas, então tem o seu gasto mesmo. Para Teresina foi R$2.000, para São Paulo foi R$4.000. E para São Paulo teve cerca de 70 inscritos para candidatar a prefeito, sendo que um lá foi aprovado na terceira etapa. Então, isso é um grande diferencial novo. Se você estava naquela dúvida, não sei quem votar, é difícil pesquisar o que cada um pensa, o Novo ele já faz todo esse trabalho para você. Ele faz todo esse processo seletivo. Ele seleciona os melhores para representar na Câmara dos Vereadores e também para prefeito. A adesão a este edital de seleção do Partido Novo surpreendeu vocês? Você acredita que a sociedade piauiense já começou a entender esta ideologia defendida pelo partido? Confesso que surpreendeu sim. Ter 8 candidatos inscritos para prefeito, isso me surpreendeu bastante. Para vereador nós já temos 12, então daqui para lá ainda vai aumentar bastante, porque geralmente a pessoa se inscreve na última hora mesmo, no último mês, na última semana. Então realmente isso daí foi uma surpresa positiva. É importante lembrar que quem fizer a inscrição logo, recebe o resultado logo. Quem fizer a inscrição depois, recebe o resultado depois. Então eu peço para quem tiver esse interesse, já entrar logo lá no site do Novo e fazer sua inscrição. Foi noticiado na imprensa, de uma forma geral, no caso, a seleção do médico Leonardo Luiz. No caso, ele seria o pré-candidato do Partido Novo às eleições municipais de 2020, mas no caso ele também anunciou essa desistência dele. Como você falou, então não tem mais a menor possibilidade do Partido Novo apresentar um pré-candidato à disputa da Prefeitura de Teresina. E qual foi o motivo dessa desistência do Leonardo? Foi um motivo pessoal e isso mostra como é difícil realmente ter boas pessoas representando a gente. Essa entrada na vida política, na vida pública, é uma decisão muito complexa, muito difícil, envolve diversos fatores. Teve um motivo pessoal, ele quis desistir, enfim, agora nós vamos para a luta com os nossos candidatos a vereador. E lembrando que não é só isso em Teresina, por exemplo. Fortaleza também está na mesma situação, vai só com os vereadores. Em 2016, a cidade de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, ela foi sem candidato a prefeito, foi apenas com os candidatos a vereador. Então, é uma realidade que a gente já vem observando, pode acontecer em algumas cidades, lógico. A minha vontade, a vontade dos filiados é que nós tivéssemos o candidato a prefeito, era que nós tivéssemos todos os candidatos a vereadores, os 44 que é o possível por partido, por chapa. Então, esse aí seria o nosso desejo, mas, enfim, a realidade não é bem assim. E pelo estado do Piauí, a gente fala muito sobre essa articulação do Partido Novo aqui em Teresina, mas como é que está a questão da, por assim dizer, a ramificação do Partido Novo por todo o estado do Piauí? Nós temos filiados em várias cidades, mas
para essa eleição nós só vamos ter candidato em Teresina, exatamente por essa dificuldade. Várias pessoas olham o Novo e veem, é uma ideia boa, uma ideia bonita, uma ideia inovadora, mas na hora de vestir a camisa, participar, aí a pessoa prefere não participar. Então a gente tem que mudar essa ideia, a gente tem que realmente ir para a luta. É totalmente compreensível, tem pessoa que fala, porque eu não gosto de política, não quero me envolver. É compreensível, mas quem é desse jeito vai ser governada por quem gosta. Então, o ideal é que a pessoa se envolva e a pessoa pode participar de diversas maneiras. Pode ser voluntário, nem precisa ser filiado, mas pode se filiar, pode se candidatar. Então, a pessoa está livre para escolher a melhor maneira de participar disso. Lembrando, Wallace, também que passeando pela cidade de Teresina, eu encontrei alguns outdoors de uma campanha publicitária mostrando alguns números do Partido Novo. O Partido Novo apresentando números sobre como a cidade de Teresina, o nosso eleitorado, adere a serviços públicos. Qual é o objetivo dessa campanha? Alertar a população. Por exemplo, será que o nosso telespectador sabe que apenas 35% de Teresina tem saneamento básico? Saneamento básico ele evita doenças como diarreia em criança, evita mortalidade infantil, evita gasto na saúde. Então, o saneamento básico é um investimento. Então, nós temos apenas em Teresina 35%. No Piauí, pior, 10% da população. Foi também para alertar os gastos dos nossos vereadores. Então, a população tem que ficar alertada com relação a isso. É uma coisa que passa despercebido. Tal é que a gente nem se dá conta desses gastos. O fundo partidário que estão querendo votar para ir para 2 bilhões de reais no próximo ano. É um absurdo. 2 bilhões de reais daria para construir quantos hospitais, daria para contratar quantos professores. Então, a gente tem que começar a cobrar do nosso representante, que ele faça a função dele adequada, que é administrar bem o nosso dinheiro. Esse dinheiro aí não surge em árvore. É o nosso dinheiro, o dinheiro do pagador de impostos. Uma campanha de educação política para a população, não é isso? Exatamente. Coisa boa. Queria perguntar para você também, Wallace, sobre a sua avaliação das articulações políticas que estão sendo realizadas aqui em Teresina desde o ano passado. Vale lembrar que nós começamos a falar de política, o primeiro pré-candidato se apresentou em maio de 2019. E até o exato momento a gente tem observado muito essa questão dessa tentativa de se fecharem alianças para o lançamento de um candidato apenas da base de apoio ao governador Wellington Dias. O partido do PSDB, no caso de Firmino Filho, ainda não se manifestou de como deve seguir nessas eleições de 2020. Como que vocês do Partido Novo observam todas essas articulações políticas tão escancaradas na imprensa? A gente observa que é um jogo de poder. Os grupos políticos aqui no Piauí, eles já dominam Teresina, já dominam o Piauí há décadas. Então, eles ficam só trocando de nomes, mas a ideologia é a mesma. Não existe situação, oposição. Eles podem ser situação, oposição hoje, mas amanhã podem estar juntos, ou seja, eles não têm um ideal. O único ideal deles é o poder pelo poder. E você pode mudar isso. Ok. Wallace Miranda, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde para você. Volte mais vezes. Mas só para encerrar, então o processo seletivo de vereadores para o Partido Novo segue até o dia 1º de março. 1º de março, exatamente. Ok. Então, se a população quiser participar, é só se inscrever. É só se inscrever. Obrigado. Boa tarde para você. Até a próxima, viu?